Vamos reiniciar a sessão. Peço o primeiro secretário que faça o quórum. Vereador Romacarte, Chico Pérez, vereador Quilim, vereador Gilvan Martinelli, Bruno Pinheiro e Paulo Renato. Havendo número suficiente, declaro aberta a sessão e não tem expediente para a noite de hoje, já vou franquear a palavra, senhores vereadores. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Chico Pérez. Você não tem três já? Pode chamar aí, então? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem nessa noite, senhoras e senhores que nos assistem pela internet. Senhor presidente, eu quero inicialmente agradecer ao doutor Gilvando, que é membro da nossa subseção da OAB, da diretoria, que ele nos traz um ofício. Esse ofício foi até enviado ao excelentíssimo senhor procurador-geral do município, pedindo que seja criado, a OAB pede que seja criado o IPTU progressivo em nossa cidade. Esse IPTU progressivo, ele foi previsto no plano diretor do nosso município. Foi previsto, mas não foi regulamentado. E agora a OAB, através do doutor Gilvandro, que é um incansável nessa área de buscar melhoramentos para a nossa cidade, ele acha que a implantação do IPTU progressivo vai possibilitar crescer a arrecadação de nossa cidade, porque existem muitos terrenos baldios ainda na nossa cidade que paga o mesmo tributo de um terreno que está sendo utilizado. Nós sabemos que a propriedade tem que ter agora uma função social, e os terrenos vazios não dão função social à propriedade. Então, com a implantação do IPTU progressivo, o cidadão que mantiver um terreno vazio vai ter que pagar um imposto maior, dando assim a função social através do pagamento de imposto. Obviamente que, com a implantação desse IPTU progressivo, as pessoas vão buscar logo construir nesses terrenos, né, para que os terrenos não fiquem vazios. Então, quero agradecer ao doutor Gilvando e à OAB por essa iniciativa de trazer para a nossa Câmara, inclusive trazer isso para a Procuradoria-Geral do município, e que se faça esse projeto de lei para regulamentar essa questão logo. Também quero falar, senhor presidente, nessa noite, que na sexta-feira passada, houve uma conferência de cultura no nosso município, convocado pela nossa secretária de Educação e Cultura, Ana Paula, e com a subsecretária de Cultura, Dione Fernandes. Participamos lá da conferência, eu, a vereadora Adriana de Vander e o vereador Romacarte também esteve lá presente. E foi um dia muito interessante para a cultura. Participou da conferência, participaram diversas associações voltadas à cultura, e nos debates buscamos saber quais eram os problemas da cultura de nossa cidade e para buscar soluções. E no final eu elaborei um anteprojeto de lei para a criação do Conselho Municipal de Cultura, e que a gente chama de Conselho Municipal de Política Cultural. Esse anteprojeto foi, inclusive, apresentado na conferência, debatemos lá, fizemos algumas sugestões também, recebemos algumas sugestões, e a secretária de Educação e a subsecretária de Cultura estão enviando esse anteprojeto à prefeita para que ela possa transformar em projeto de lei e enviar à nossa Câmara para que possamos nós aqui aprovarmos a criação do Conselho Municipal de Política Cultural, depois de um amplo debate nessa casa sobre esse assunto.
E, senhor presidente, também quero falar sobre uma questão interessante que me foi trazido pelo doutor Fernando Correia, que ele é membro da JARE. Ele me conta, a gente sabe disso, que de 5 anos para cá, as empresas foram incentivadas a vender, muitas empresas começaram a vender essa motocicleta de até 50 cilindradas, scooter, né? E a empresa que vendia dizia o seguinte, ó, pode usar à vontade, criança pode usar, não precisa regulamentar, não precisa emplacar. E muitas famílias compraram para os seus filhos pequenos, adolescentes, essas scooters. Só que agora veio a legislação federal, o CONTRAN baixou uma norma obrigando que essas scooters, essas motos de até 50 cilindradas, sejam todas registradas, emplacadas, e que os motoristas tenham carteira de motorista para andar nelas. Então, nós temos na nossa cidade mais de 1.000 dessas motos aí, que não podem com problemas de registro, e essas scooters não podem trafegar na rodovia. Como então, se tem que legalizá-las, como levá-las para Araruama, que é o DETRAN, que lá que funciona, né? Então, há esse impasse. Então, nós temos que buscar uma solução para isso. Questão de ordem. Neste ponto, quer uma parte, vereador? Uma parte, por favor. Eu concedo, vereador. Não deixa de ser uma questão de ordem. É porque eu estou aqui relembrando, salvo engano, o vereador Rodrigo Borges entrou com uma lei regulamentando, porque tem um artigo no Código de Trânsito Brasileiro que deixou uma brecha, foi uma brecha da lei, onde ali diz, os municípios poderão regulamentar as motos de 50 cilindradas. Eu andei até pesquisando outros municípios, inclusive acho até que Araruama tem esta lei, não sei se foi aprovada. É só para um adendo ao seu raciocínio. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência, a sua parte. Na verdade, o Código Brasileiro de Trânsito dizia isso, que os municípios teriam que regulamentar a questão da utilização dessas scooters, de motocicletas até 50 cilindradas no município. Só que agora veio o CONTRAN e disse, não mais. Agora tem que ter registro, placa, e o motorista tem que estar legalizado, tem que ter maior de 18 anos e tem que ter uma carteira de motorista. Então, o que o nosso vereador Rodrigo fez, ele trouxe uma indicação legislativa, há um mês atrás, pedindo à prefeita para fazer essa regulamentação. Só que agora saiu uma resolução do DETRAN dizendo que, nesses casos, tem que haver a regulamentação. Quer uma parte, vereador? Não, é só uma pequena dúvida. É a resolução do DETRAN. Do CONTRAN. Do CONTRAN federal. Tá. Não, desculpe, é só uma dúvida. E como, então, que o cidadão de Saquarema, que tem uma moto dessa, vai levar para Araruama, para o DETRAN de Araruama para legalizar, se ela não pode ser transportada, não pode ser levada trafegar na rodovia. Então, criou-se um impasse, temos que ter um DETRAN aqui, então, para resolver essa questão. Então, nós temos que buscar uma solução para essa questão que o doutor Fernando Correia me trouxe, e eu disse que ia falar aqui na Câmara sobre isso. E, para finalizar, senhor presidente, eu fiz um projeto de lei para regulamentar a questão dos nossos celulares. Todo telefone celular tem um número chamado e-mail. E quando a gente perde o celular, a gente comunicando, informando o número do e-mail à operadora, ela bloqueia o celular e ninguém pode usar. Então, se todos nós fomos furtados ou roubados do celular, devemos comunicar o e-mail à operadora para que ela bloqueie o telefone, para que ninguém venda o telefone que roubou, que furtou. Quando a gente coloca no nosso celular asterisco, jogo da velha, 06 e asterisco, aparece o número do nosso e-mail, do celular. Só que as operadoras não dizem isso quando vende o telefone. Quando a operadora vende o telefone celular, devia dizer para o consumidor, olha só, o número do seu e-mail é tal, você anota,
para quando houver a perda, o extravio, o roubo ou furto, você comunica a operadora para que ela possa bloquear o telefone. Então, eu apresentei a essa Câmara semana passada um projeto de lei determinando que as operadoras, na hora da venda do aparelho celular, comunique ao consumidor o número do e-mail do telefone dele, para que o consumidor possa anotar, ter isso consigo, e, em caso de roubo ou furto, possa pedir à operadora para bloquear, para que o telefone dele furtado não seja vendido pelo meliante e passe, né, para evitar esse tipo de coisa. Então, seria essa a minha proposta. O projeto deve vir a semana que vem para cá, para a gente analisar, e nesse projeto a gente propõe uma multa também para que a operadora que não fizer isso. Seriam essas as minhas palavras de hoje, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Continua a franquear a palavra, senhores vereadores. Tenho aqui em minhas mãos um pedido da senhora Laila, da Agenda 21, que no dia 26/8, segunda-feira, às 14 horas, no Teatro Mário Lagos, será realizada a reunião do Conselho da Agenda 21 Saquarema, tendo como pauta a revisão do PLDS, Plano Local de Desenvolvimento Sustentável, com os 4 setores: governamental, empresarial, sociedade civil e comunidade. Então, dia 26, no Mário Lagos, segunda-feira, às 14 horas. Contamos com a divulgação dos senhores e a presença também. E, falando em presença, quero agradecer ao nosso eterno presidente Cabral pela presença. Obrigado por estar aqui nesta noite. Continua franqueada a palavra. Vereador que queira fazer uso da palavra, vou encerrar a sessão e convidá-lo para a próxima sessão. Está encerrada a sessão.